Olá, pessoal, muito bom dia. Vamos aí para mais uma pílula do conhecimento de hoje. Nós estamos, gente, na semana 7. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Semana 7. Hoje nós vamos estudar, estamos na metade do caminho já, tá? Vamos estudar civil e tributário hoje. Eu espero que vocês estejam conseguindo acompanhar essas aulas online, gente, porque elas são fundamentais para você poder caminhar bem aí na sua preparação. E vamos que vamos, porque hoje nós vamos estudar as disciplinas de Direito Civil e Direito Tributário. Então, vamos lá, eu vou começar com vocês conversando sobre direito tributário, tá? E dentro do direito tributário, nós vamos estudar hoje obrigação tributária e responsabilidade tributária. Eu vou compartilhar aqui o arquivo com vocês, tá bem? Vamos embora. Vamos lá. Obrigação tributária e responsabilidade tributária é o nosso tema de hoje, de acordo com o nosso planner, e estamos na semana 7, tá? E aí vamos começar a nossa pílula do conhecimento de hoje. Vamos embora, vou compartilhar aqui a tela para vocês e vamos que vamos, galera. Pega a caneta, pega o papel, vamos embora. Primeiramente, vamos conversar sobre obrigação tributária. E, gente, o que é uma obrigação? Vocês já estudaram o conceito de obrigação lá no Direito Civil, na parte de teoria especial, né? Então, vocês já estudaram o que é obrigação. A obrigação consiste de uma relação jurídica, transitória, destinada à satisfação de uma prestação, que essa prestação pode ser de dar, fazer ou não fazer, lembram disso? E que se destina justamente a uma obrigação realizada entre devedor e credor, e vai criar, vai extinguir, vai modificar relações jurídicas, tá? Essa é a função da obrigação tributária. Desculpe, da obrigação no direito civil. A obrigação tributária é o mesmo conceito, só que trazendo para a relação entre o Estado, entre o fisco e entre o contribuinte, tá? Então, o que é a obrigação tributária? É uma relação jurídica entre o credor, quem é o credor aí é o fisco, quem é o fisco é a fazenda pública, e o devedor, quem é o devedor é o contribuinte ou o responsável, né? Porque a gente já viu que tanto pode ser destinatário a pagar o tributo o devedor ou o responsável, tá? Que surge com a ocorrência do fato gerador previsto na legislação, previsto em lei. E aí, vocês já sabem que para poder existir um tributo, tem que haver a chamada hipótese de incidência, que é a lei, né? Tem que haver, depois da lei, o fato gerador, ou seja, a realidade, né? Então, veja, a hipótese de incidência é o que a lei prevê enquanto tributo. O fato gerador é justamente quando você pratica o fato que está descrito na legislação tributária, que vai fazer nascer o dever de pagar uma obrigação tributária. E aí, dentro da termo obrigação tributária, nós temos duas espécies de obrigações que o devedor, ou seja, o contribuinte ou responsável, deve arcar, que é a responsabilidade principal e a responsabilidade acessória. O que é a responsabilidade principal? A responsabilidade principal é o pagamento do tributo ou da multa, se você, por um acaso, cometer alguma irregularidade no que tange a declaração ao pagamento de um tributo. Então, o principal realmente é o tributo ou a multa que você paga, que tem natureza pecuniária. Exemplos de tributos cuja obrigação é principal é o IPTU, o IR, a multa por atraso, tá? E existe também uma obrigação acessória, né? Imposta pela Fazenda Pública ao contribuinte ou responsável, que é a obrigação de fazer ou não fazer. Essa obrigação ela não tem natureza pecuniária, ela tem natureza burocrática. E um exemplo que nós temos aqui é a emissão de uma nota fiscal, entrega de declaração. Então, são obrigações que não são em dinheiro, mas são obrigações acessórias que também devem ser cumpridas, tá? Lembrando que descumprindo a obrigação acessória, isso vai gerar uma nova obrigação principal, que é o pagamento da multa. Então, quando você descumpre a obrigação acessória de fazer ou não fazer, por exemplo, você não emite nota fiscal quando deveria emitir, nessa circunstância, você vai estar compelido aí, vai fazer nascer, na verdade, vai construir um fato gerador para uma nova obrigação principal, que é a de pagar a multa, tá? A multa é uma obrigação principal e permanece, tá? A obrigação acessória mesmo,
com o pagamento da multa. O pagamento da multa, ele não faz cessar a obrigação acessória, ela continua existindo, tá? Quem são os sujeitos dentro de uma obrigação tributária? Nós vamos ter o sujeito ativo e o sujeito passivo. Quem é o sujeito ativo? É aquele que cobra o tributo. Quem são? Os entes públicos, que têm competência tributária, a União, os Estados Federais e municípios, e nós temos também os conselhos profissionais, né, que têm a capacidade ativa tributária delegada pela União. Então, esses conselhos profissionais, como CRM, CREA, são organismos que vão poder aí receber tributos de acordo com a competência que foi dada pela União. Lembrando que competência tributária é uma coisa e capacidade tributária é outra. A competência está justamente associada à prerrogativa, né, à estipulação na Constituição Federal da possibilidade de se criar ou extinguir ou majorar tributos, tá, dentro dos entes da federação. Então, competência é a atribuição que a Constituição dá para os entes federativos para criarem, extinguirem ou majorarem tributos, tá? E aí, os conselhos profissionais, eles não têm competência tributária, mas eles têm a capacidade tributária, que é justamente a capacidade de cobrar, fiscalizar o tributo, tá? Temos também o sujeito passivo, que é quem paga, e esse sujeito passivo pode ser tanto o contribuinte, que é aquele que possui uma relação jurídica direta com o fato gerador, exemplo, proprietário de um veículo vai gerar para ele, se você adquirir a propriedade de um veículo, vai gerar para você a obrigação do pagamento do IPTU. E temos também o responsável, que é aquele que não pratica o ato do fato gerador, mas a lei o obriga a pagar. Então, exemplo, empresas em que se retém o IR dos empregados, tá? Então, quem é que vai estar repassando esse tributo? É o empregado? Não, é a empresa. Ela vai ser a responsável pelo recolhimento deste tributo, tá? E aí, como eu disse para vocês, em relação à capacidade tributária, nós vamos ter a capacidade tributária ativa, que é a capacidade tributária de poder cobrar, né, e fiscalizar o tributo, e temos a capacidade tributária passiva, que é a capacidade de quê? De pagar esse tributo. E aí, uma coisa muito interessante que está lá prevista no artigo 126 do CTN é de que essa capacidade tributária, ela independe da capacidade civil ou de exercício. Por exemplo, se uma criança, um bebê, adquire, né, é destinatário, é herdeiro de um bem imóvel, tá? Se uma criança é herdeira de um bem imóvel, ela praticou o fato gerador para o tributo do IPTU. Então, mas é uma criança, mas a capacidade tributária nada tem a ver com a capacidade civil. E essa criança vai ter que pagar esse tributo do IPTU, tá certo? O artigo 123 do CTN, ele vai dizer que convenções particulares, como o contrato de aluguel, não altera o sujeito passivo, uma coisa muito importante. Veja, o sujeito passivo é aquele que paga o tributo, né? Então, por exemplo, se você alugou um imóvel e no contrato de aluguel consta lá, né, que quem deve pagar o IPTU do imóvel alugado é o locatário, essa disposição legal, ela só vale para as partes. Por quê? Porque se houver o inadimplemento do IPTU por parte do locatário, quem vai ser cobrado pela Fazenda Pública não é o locatário, é o locador. Então, veja, o locador, ele coloca essa cláusula, né, estipulando aí que o pagamento do IPTU vai ficar a cargo do locatário, mas, perante o fisco, perante a Fazenda Pública, o locador permanece responsável, tá? Vamos falar agora um pouquinho sobre solidariedade tributária, que está lá prevista do artigo 124 ao artigo 125 do CTN. Então, a solidariedade tributária ela vai acontecer quando nós tivermos mais de um devedor solidário na mesma relação obrigacional. Lembrando que não há solidariedade ativa, ou seja, vários credores. O credor é um só, que é o fisco, a Fazenda Pública. Mas na capacidade tributária passiva, que é justamente em relação ao contribuinte e o seu responsável, existe aí a possibilidade de vários devedores, tá? E aí, com relação a origem da solidariedade, a solidariedade ela pode surgir a partir de um interesse comum, ou seja, todos praticam o fato gerador, como, por exemplo, coproprietários de um bem imóvel. Supor que vários herdeiros são coproprietários de um imóvel. Então, eles são coobrigados no IPTU, tá? E temos também a solidariedade advinda da determinação legal, ou seja, a lei que define
quais serão os responsáveis solidários? Como, por exemplo, o administrador que age com excesso de poder. Ele vai ser solidariamente responsável por aquele tributo, tá? Temos também a questão de que não há benefício de ordem, então o fisco ele pode cobrar de qualquer devedor solidário, total ou parcialmente, o tributo, e os efeitos disso, de acordo com o artigo 125 do CTN, é que o pagamento feito por um aproveita aos demais, né, que é aquele mesmo efeito da solidariedade lá no direito civil, a isenção ou remissão exonera todos, salvo se for uma exoneração ou remissão pessoal, de caráter pessoal, né, que não envolva a questão da prestação pecuniária, e a interrupção da prescrição afeta todos os devedores solidários, tá? Vamos para uma questãozinha sobre isso para a gente poder fechar esse conteúdo de tributário. Lucas, menor de 8 anos de idade, é proprietário de um imóvel recebido por herança de sua avó, de seu avô, o qual foi alugado por seus pais, João e Maria, apresentando, contudo, o imposto sobre. Só um minutinho, gente. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui para a questão. Vou ler de cima, tá? Lucas, menor de 8 anos de idade, tem alguém para entrar. Bom dia, Sinali. Bom dia, Thaís. Tudo bem, amor? Tudo indo. E você? Tô bem, meu amor. Tô caminhando também, graças a Deus. Olha, Amém. você vai Oi, participar do simulado, não vai, minha linda? vou passar vergonha, vou. Não, não vai passar vergonha. Você vai alcançar os seus 40 pontos. Tem que pensar assim, tá? Amém, Palavras têm amém. que ter. Ó, nós estamos Oi, estudando hoje, Thaís, direito civil e direito tributário. E eu já estou aqui trabalhando já com o direito tributário, tá? Estava falando sobre obrigação tributária e vou falar sobre responsabilidade tributária, beleza? Estou aqui beleza. respondendo uma questãozinha. Vamos lá, vamos embora. Tá Tá vendo bom, a bora. tela? Deixa eu ver, Consegue ver a peraí. tela? Tô vendo. Tô Pronto. vendo, sim. Vamos lá, vamos responder essa questãozinha que fala sobre obrigação tributária, tá? Lucas, menor de 8 anos de idade, é proprietário de um imóvel recebido por herança de seu avô, o qual foi alugado por seus pais, João e Maria, representando. Contudo, o imposto sobre propriedade rural, o IPTU, referente a este imóvel, não está sendo pago pelo locatário, conforme havia sido pactuado no contrato de locação. Em razão do inadimplemento, foi enviada uma notificação de lançamento do crédito tributário em nome de Lucas como devedor do tributo, para seu domicílio tributário, a fim de que pagasse o débito. A notificação foi recebida via Correios por seus pais, que residem junto com seu filho. Os pais, que entenderam que esta obrigação era do locatário, recusam-se a pagar. O fisco municipal está agora a cobrar judicialmente o valor da dívida do IPTU. Diante deste cenário, à luz do CTN, assinale a alternativa correta. A letra A vai dizer: Lucas, embora absolutamente incapaz, pode figurar como contribuinte do devedor do IPTU, inclusive podendo constar o seu nome na notificação de lançamento do crédito tributário. Letra B. Em razão da menoridade de Lucas, apenas seus pais serão contribuintes deste IPTU. Letra C. Lucas e seus pais são contribuintes do IPTU, mas os bens dos pais devem ser executados antes dos bens de Lucas. Ou letra D. Lucas é o contribuinte do IPTU, sendo o locatário responsável tributário pelo pagamento do mesmo. Gente, nós acabamos de ver que na obrigação tributária independe da capacidade civil. Então, se você pratica o fato gerador, mesmo que você seja absolutamente incapaz, vai gerar para você a obrigação de pagar o tributo. Então, vamos lá. O Lucas, ele é absolutamente incapaz, mas ele é proprietário de um imóvel. Se ele é proprietário de um imóvel, ele praticou o fato gerador para poder gerar o IPTU. Mas, professora, mas ele é absolutamente incapaz. Sim, mas a capacidade tributária nada tem a ver com a capacidade civil. E ele continua sendo devedor. Professora, mas teve o contrato de locação, e no contrato de locação foi estipulado que o locatário seria responsável pelo pagamento do IPTU. Gente, já disse para vocês que o contrato, as negociações, elas não têm força perante o fisco. Então, para o fisco, o Lucas permanece como responsável pelo pagamento do
tributo, tá? Porque a propriedade é dele, mesmo que ele tenha locado. E essa cláusula onde consta a questão de que o locatário é obrigado, isso aí pode ser questionado na esfera civil, mas na esfera do direito tributário, não. Então, nossa resposta realmente é a letra A. Ele, embora absolutamente incapaz, pode figurar como contribuinte devedor do IPTU, inclusive podendo constar seu nome na notificação de lançamentos tributários. Tá? Como eu disse para vocês, a capacidade tributária passiva, que é a capacidade de pagar o tributo, ela independe da capacidade civil. E aí vamos falar sobre responsabilidade tributária, que tem como base legal o artigo 121, parágrafo único, inciso 2 do CTN, tá? Então, como nós sabemos, o tributo, ele pode ser pago pelo contribuinte, que tem uma relação direta com o fato gerador, né? O que é o fato gerador? É a realidade que acontece, que se encaixa exatamente na hipótese de incidência, que é a lei, e faz surgir o tributo, tá? Mas também nós temos a figura do responsável, que são aqueles que têm uma obrigação que decorre da lei, mesmo sem ter uma relação direta com o fato gerador. Eu não tenho uma relação com o fato gerador, não fui eu que pratiquei o fato gerador, mas a lei diz que eu serei responsável também pelo pagamento daquele tributo. E aí nós vamos ter as modalidades de responsabilidade tributária. Vamos ter a responsabilidade por transferência, que ela vai ocorrer após o surgimento da obrigação, tá? Temos a responsabilidade de sucessores, que são aqueles que adquirem, né, bens, imóveis ou móveis ou empresas, assumem tributos até a data da aquisição, são aqueles que compram, né? Por exemplo, eu comprei uma empresa, então eu comprei uma empresa, né? A partir do momento que eu compro essa empresa, né? Eu adquiro também a responsabilidade de pagar o tributo até a data da aquisição, né? Temos também a modalidade de responsáveis, os terceiros, que estão lá no artigo 134. Os pais, os tutores, administradores, inventariantes, síndicos, tabeliães e sócios, tá? Também são responsáveis pelo pagamento do tributo, tá? Temos também por infração, né, que são os responsáveis lá do artigo 135, que são gerentes, diretores, mandatários, que respondem pessoalmente por atos com excesso de poder ou infração à lei, né? Temos também a responsabilidade por substituição, que ocorre desde o início da obrigação, tá? E aí, o que acontece? A responsabilidade por transferência, como eu já disse para vocês, ela vai surgir depois que surge o fato gerador. Então, houve a prática do fato gerador, e aí, depois que acontece o fato gerador, vem a responsabilidade por transferência, tá? E existe também a responsabilidade pessoal, que é quando há a prática de ato ilícito. Por exemplo, os pais respondem por tributo do filho menor, tá? E aí, nesse caso, acontece primeiro o fato gerador, depois acontece a responsabilidade, tá? A responsabilidade por substituição, ela tem três tipos. Tem a responsabilidade por substituição neutra, a responsabilidade por substituição para trás e a responsabilidade por substituição para frente. A responsabilidade por substituição neutra, ela tem como característica a retenção na fonte, como, por exemplo, o IRF, né, e também o INSS, que são retirados pelo empregador, Imposto de Renda, e o INSS. E aí, o que acontece? Eles ficam retidos, esses valores ficam retidos pelo empregador, é ele quem vai fazer esse repasse, tá? E tornando-se responsável pelo pagamento do tributo, tá? Então, essa é a responsabilidade por substituição. O empregado já é retirado lá no contra-cheque do empregado os valores referentes aos tributos, tá? E temos também a responsabilidade por substituição para trás ou regressiva, ou seja, o fato gerador ele já ocorreu e o tributo será recolhido depois. Um exemplo que a doutrina utiliza muito é a questão do ICMS, tá? O Imposto de Circulação sobre Mercadorias e Serviços, que é recolhido pela indústria de leite, por exemplo. Porque você imagine, né? Vai se comprar leites de vários pequenos produtores que têm as suas vaquinhas lá. Imagine se o fisco fosse cobrar o tributo de cada produtor de leite, né? Isso seria muito dispendioso, seria impossível, praticamente, o Estado cobrar tributo de cada pequeno produtor. Então, o que acontece? A indústria, por exemplo, eu coloquei aqui o exemplo daí também, a indústria, ela vai ser responsável pelo recolhimento do ICMS em torno do leite, tá?
Por quê? Porque ela é quem retira dos pequenos produtores para poder produzir o leite. E temos também a substituição, a responsabilidade por substituição para frente, tá? Progressiva, ou seja, o fato gerador presumido vai gerar também aí o pagamento antecipado. Um exemplo é o ICMS pago pelas indústrias de bebidas. Nesse caso aqui, o fato gerador ele não aconteceu ainda, mas se presume, se faz uma presunção de que ele acontecendo, vai haver um pagamento em torno deste produto ou deste serviço, tá? Isso acontece muito nas indústrias que trabalham com bebidas, tá bom? E aí, nós temos também a possibilidade da restituição, que está lá prevista no artigo 150, parágrafo 7º da Constituição Federal, tá? Que fala justamente o seguinte: se o fato presumido não aconteceu, tiver uma base menor, cabe a restituição. Então, isso acontece principalmente lá na responsabilidade por substituição para a frente ou progressiva, onde o imposto ele é pago antes do fato gerador acontecer, tá? Então, resumindo para vocês, a responsabilidade tributária para trás, por substituição para trás, vai haver recolhimento depois do fato gerador, ou seja, os pequenos, lembrem lá do Itambé, da indústria do Itambé, ou seja, os pequenos produtores, eles vendem os seus leites, né, e aí a própria indústria vai fazer o recolhimento desse tributo para depois pagar o fisco, tá? E aí nós vamos ter também a responsabilidade por substituição para trás, ou seja, recolhe-se antes, né? E você estabelece uma base presumida de quanto será o imposto daquelas bebidas, por exemplo, e aí você recolhe antes, tá? E se houver o recolhimento presumido e o valor for a menos, se o valor for a menos, vai haver a questão da restituição, tá certo? Vamos ver uma questãozinha sobre isso para a gente poder fechar direito tributário e ir para direito civil. Pequenos produtores rurais do interior do estado do Alfa vendem sua produção de leite para uma indústria de laticínios localizada no município Beto. Olha a questão aí caindo da OAB. No mesmo estado, por determinação em lei do estado Alfa, fica atribuída a tal indústria a responsabilidade tributária pelo pagamento do ICMS vinculado ao fato gerador da etapa da circulação de mercadorias dos pequenos produtores rurais para a indústria, excluindo-se a responsabilidade dos contribuintes rurais, excluindo-se a responsabilidade dos contribuintes rurais. Diante desse cenário, assinale a alternativa correta. A indústria é substituta tributária no âmbito de uma substituição tributária regressiva, substituição para trás? Letra B. A indústria é substituta tributária no âmbito de uma substituição progressiva, substituição para a frente? Letra C. A indústria realiza um fato gerador presumido? Ou letra D. A indústria realiza um fato gerador fictício? Gente, com certeza, a letra A responsabilidade, ela é tributária substitutiva regressiva, para trás, ou seja, ocorre quando o recolhimento do tributo é atribuído ao intermediário destinatário em relação ao fato gerador que já aconteceu na cadeia de circulação. Então, neste caso, a responsabilidade tributária foi atribuída à indústria de laticínios para o pagamento do ICMS vinculado à circulação de mercadorias de pequenos produtores, caracterizando uma substituição para trás. Para trás, lembre-se, o fato gerador já aconteceu. Para frente, o fato gerador ainda não aconteceu e o cálculo ele é presumido. E eu finalizo aqui com vocês o direito tributário. Nós vamos agora estudar o direito civil. De acordo com o nosso play, né, semana 7, vamos estudar agora os contratos em espécie, tá? Que está lá previsto no nosso Código Civil. Vamos embora para a gente poder fechar a nossa pílula do conhecimento de hoje, tá? Vamos lá, vamos conversar sobre os contratos em espécie. E aí eu quero conversar com vocês, começar pelo contrato padrão, que é o contrato de compra e venda, né? O contrato de compra e venda tem guarda maiores disposições no Código Civil, né? E é um contrato que você tem que realmente estudar, uma espécie de contrato muito importante dentro do direito civil, tá? E é o que mais acontece no cotidiano, né? Então, quais são as características de um contrato de compra e venda? Primeiro, é um contrato bilateral, ou seja, trata-se de um acordo de vontades, onde se estabelecem direitos e obrigações recíprocas, tá? Temos também a onerosidade, né? Então, o contrato de compra e venda, necessariamente, ele é oneroso, se não for contrato de doação. Temos também
É também um contrato comutativo, ou seja, as prestações elas são certas, definidas, né, pela sua espécie, qualidade e quantidade. É também um contrato consensual, ou seja, que não se exige efetivamente a entrega da coisa para poder se aperfeiçoar, basta o acordo de vontades, tá? Então, por exemplo, se eu faço um contrato de compra e venda desta caneca aqui e fica estipulado que essa caneca seria entregue no dia tal, o fato de não ter entregue a caneca não significa dizer que eu não esteja responsável pelo cumprimento desse contrato. Eu estou responsável, sim. E temos também a questão da informalidade, porque o contrato de compra e venda ele pode ser escrito, ele pode ser verbal, tá? E ele pode ser expresso ou tácito. Então, o contrato de compra e venda ele tem uma forma livre, tá certo? O artigo 481, ele vai dizer justamente que o contrato de compra e venda vai consistir na transferência de um bem e o outro paga em dinheiro. A aquisição da propriedade desse bem, se for imóvel, vai se dar pelo registro, lá na forma do artigo 1227 do Código Civil, lembrando que os bens imóveis que ultrapassem o valor de 30 vezes o salário mínimo vigente no país. E também temos os bens móveis que vão se dar através da tradição, né? Então, você transfere a propriedade entregando o bem, tá certo? Temos algumas restrições em relação ao contrato de compra e venda. Primeiro, em relação à compra e venda realizada de ascendentes para descendentes. Vejam, eu preciso da concordância dos outros descendentes e dos cônjuges, justamente para proteger a legítima, que é aquela herança que os herdeiros necessariamente têm que receber, tá? É possível compra e venda entre cônjuges? É, se o bem não for incluído na comunhão, né? Porque se for um bem comum de propriedade dos dois, como é que vai ter compra e venda? Não. Agora, se for um bem que esteja excluído da comunhão, pode haver contrato de compra e venda entre cônjuges. Com relação ao preço, o preço ele deve ser justo em moeda nacional, lembrando que é nula a cláusula de preço fixada por uma só das partes, tá? Essa cláusula é considerada abusiva, e tudo, inclusive lá na forma do artigo 489 do Código Civil, e existe a possibilidade no contrato de compra e venda de algumas cláusulas especiais, como, por exemplo, a retrovenda. A retrovenda, ela é uma cláusula que consta no contrato de compra, que pode constar no contrato de compra e venda, né, onde o vendedor garante ao vendedor a possibilidade de reaver o bem até 3 anos. Então, ele vende o bem, mas é como se fosse uma venda à condição. E aí, com essa condição, né, de que o vendedor ele pode a qualquer momento querer retomar essa coisa. E nós temos também a reserva de domínio, tá? Que o bem é só do comprador após o pagamento total, tá? Então, eu só vou transferir o carro para você quando você efetuar o pagamento da última parcela. Isso é o que acontece nas alienações fiduciárias, tá? E temos também o contrato de doação, que é um contrato também muito importante, né? Que tem como característica ser um contrato gratuito. Agora, vamos lá. O contrato de doação é o contrato gratuito, mas existem duas espécies de doação. Existe a chamada doação pura e a doação onerosa. O que é a doação pura? A doação pura é aquela onde o donatário, que é aquele que recebe o bem, não vai precisar realizar qualquer contraprestação para poder adquiri-lo, tá? E aí, a doação onerosa já não é assim. Na doação onerosa, o donatário ele vai ter que fazer alguma coisa, tá? Ele vai ter alguma responsabilidade acessória. Por exemplo, eu vou e faço a doação de um contrato lá, a doação de um carro para a Thaís. Só que aí eu coloco para a Thaís que Thaís vai ter a obrigação de me levar na faculdade todos os dias. É claro que essa obrigação que eu estou impondo para ela é necessariamente inferior ao valor do carro. Então, não chega a ser um contrato de compra e venda, né? Porque não se está exigindo dela um preço, mas está exigindo dela uma obrigação acessória. Então, não deixa de ser doação, mas é uma chamada doação onerosa, tá? E nós temos também a característica de ser unilateral, ou seja, basta a vontade do doador para se fazer o contrato. É também um contrato comutativo, tá? Ou seja, o objeto tem que ser especificado pela sua qualidade, quantidade e especialidade, e também é um objeto, é um contrato formal, ou seja, o contrato de doação só pode ser escrito, tá? E ele é instantâneo, ou seja, de cumprimento imediato, tá? Temos aí o conceito de contrato de doação, que trata-se de uma transferência por liberalidade, né, por vontade do doador, e quais são as formas exigidas no contrato de doação? Escritura pública ou documento particular, então, em regra, o contrato de doação ele não pode ser verbal, só que a gente tem uma exceção, que é em relação aos bens móveis de pequeno valor,
E aí, se forem bens móveis de pequeno valor, cuja entrega, a tradição aconteceu de forma imediata, ele pode ser verbal. Lembrando que o contrato de doação, ele precisa ser aceito pelo donatário. E essa aceitação, ela pode ser expressa, tácita ou presumida, tá? Que aí é quando não tem resposta dentro do prazo. Temos algumas situações especiais. Primeiro, ao nascituro, é válida uma doação? É válida se for aceita pelo seu representante legal. A doação entre ascendentes e descendentes, ela é legítima, tá? Sem a necessidade de anuência dos demais, desde que não atinja a legítima. Existe a possibilidade da cláusula de reversão, que é uma cláusula também especial no contrato de doação, ou seja, que os bens retornem ao doador se ele sobreviver ao donatário. Então, se o donatário morrer antes do doador, você pode especificar uma cláusula lá que o bem vai voltar para o doador, tá? E existe a proibição em relação à doação universal. Eu não posso doar tudo que eu tenho, por quê? Porque eu tenho que garantir a minha subsistência. Então, essa cláusula seria nula, tá? E eu posso também revogar a doação. E aí, existe a possibilidade de revogação da doação por meio da ingratidão. Ou seja, se houver ofensa, agressão, recusa aos alimentos, o artigo 557 prevê justamente a possibilidade de revogação do contrato de doação. Lembrando que se tem um prazo, que é de 1 ano após o conhecimento do fato, lá na forma do artigo 559 do Código Civil, e não se aplica às doações com encargo múltiplo ou feitas para o casamento. Aí, nesse caso, não é possível a revogação, tá? Vamos para uma questãozinha sobre isso, para a gente poder fechar. Antônio divorciado, proprietário de 3 imóveis devidamente registrados, tá? No registro notarial, né? De valores de mercado semelhantes, decidiu transferir onerosamente um de seus bens ao filho mais velho, Bruno, que mostrou interesse na aquisição por valor próximo ao de mercado. No entanto, ao consultar seus 2 filhos do pretendente comprador, um deles, Carlos, opôs-se à venda. Diante disso, bastante chateado com a atitude de Carlos, seu filho, que não concordou com a compra e venda do imóvel, decidiu realizar uma doação em favor de Bruno. Em face do exposto, assinar-lhe a alternativa correta. Letra A. A compra e venda entre ascendente e descendente só pode ser impedida pelos demais descendentes e pelo cônjuge se a oposição for unânime. Letra B. Não há na ordem civil qualquer impedimento às realizações de contratos de compra e venda do pai para o filho, motivo pelo qual a oposição feita por Carlos não poderia gerar anulação do negócio. Letra C. Antônio não poderia, como reação à legítima oposição de Carlos, promover a doação do bem para um de seus filhos, sendo tal contrato nulo de plano de direito. Ou letra D. É legítima a doação de ascendentes e descendentes, independente da anuência dos demais, eis o que importa a antecipação do que lhe cabe na herança. Gente, sem dúvida, letra D. Então, essa doação é legítima, não depende da autorização dos demais cônjuges, agora tem que ter um cuidado. Se você não quer que esse bem seja considerado como antecipação de herança para esse seu herdeiro, você precisa especificar no contrato de doação que aquele bem ele não faz parte da legítima. Porque se você não fizer isso, isso pode ser considerado mais na frente como antecipação de herança, tá certo? Ainda dentro aqui dos contratos em espécie, vamos ver o empréstimo e a fiança, que também são contratos muito importantes, tá? Aqui eu só estou passando para vocês os mais importantes. Tem mais de 30 previstos no Código Civil, e eu não tenho condições de dar todos, eu estou passando só os mais importantes, tá? Temos um empréstimo. O empréstimo está lá previsto no artigo 579 a 592, e tem como classificação ser um contrato unilateral, temporário, informal e real. Diferentemente do contrato de compra e venda e do contrato de doação, o contrato de empréstimo ele é real, ou seja, ele só se perfaz com a entrega da coisa, só vai gerar obrigações para a pessoa que pegou aquele bem se ele for entregue, porque eu dizer que empréstimo por si só não gera obrigação, só gera obrigação quando eu entregar. E nós temos 2 espécies de empréstimos, que é o comodato e o mútuo. O comodato ele é realizado quando o objeto do bem a ser emprestado é um bem infungível, ou seja, aquele que não pode ser substituído, tá? E temos também que ele só pode ser a modalidade gratuita, e temos também um mútuo, que é justamente
ao contrato de empréstimo de bens fungíveis, como, por exemplo, o dinheiro, que pode ser gratuito ou oneroso. E aí você lembra dos empréstimos bancários. Os empréstimos bancários, eles são de natureza onerosa, tá? Dentro do comodato, né? O comodato, ele é gratuito, com devolução obrigatória após o uso. O comodatário deve preservar a coisa e não pode cobrar despesas, como, por exemplo, combustíveis, tá? Se estiver em mora, deve pagar o aluguel arbitrado, tá? Já um mútuo se transfere à propriedade e o mutuário assume os riscos deste empréstimo, tá? Deve haver a devolução da coisa no mesmo gênero, qualidade ou quantidade, e pode ter prazo presumido, tá? Então, por exemplo, se tratar de uma colheita, 30 dias, e etc. E temos também um outro contrato que é a fiança. A fiança, minha gente, é um contrato acessório, tá? Que tem como função justamente trazer aí a figura do garantidor de uma dívida. Então, o fiador, ele responde se o devedor não pagar, tá? Esse é o objeto da fiança, só se admite fiança na forma escrita, e existe a questão do direito de benefício de ordem, ou seja, primeiro eu cobro o devedor, depois eu cobro o fiador, tá? Salvo disposição expressa em contrato de forma contrária. E pode se exonerar em caso de moratória sem cumprimento, tá? Temos também o contrato de empreitada, que está lá previsto no artigo 610 a 626 do Código Civil, que trata justamente do dono da mão de obra que contrata o empreiteiro por uma certa remuneração. E aí você pode contratar só a mão de obra, né? E aí o risco é do dono da obra, e você também pode contratar de forma mista, que é o serviço mais o material, tá? Que o risco é do empreiteiro até a entrega, tá? Então, se o dono não receber a obra, assume os riscos da demora, tá certo? E aí nós finalizamos essa parte de contratos em espécie, e eu fecho aqui com vocês, aqui já o próximo conteúdo já é responsabilidade civil, e eu fecho com vocês a nossa pílula do conhecimento de hoje. Gente, estudem, Thaís, continue estudando. Amanhã a gente se encontra na próxima pílula do conhecimento. Um cheiro, minha gente, boa semana. Um cheiro, Thaís, boa semana para você, que Deus abençoe. Cheiro, Sinali, obrigada. Tenha um bom dia. Bom dia, amor.